Fala, meu lindo, minha linda! Vambora! Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre algo que tem me chamado muito a atenção nos últimos dias. Interesse. Algumas coisas que têm roubado a essência do que de verdade é uma amizade. Mas antes de irmos para a palavra e de antes de você diagnosticar isso em você, e se você tem esse alguém, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, bebê. Comenta, compartilha, manda pros amigos, manda no grupo da família, manda no WhatsApp. Sabe, escolhe alguém pra perseguir. Faz toda segunda-feira eu mandar um vídeo pra você. Eu falei com alguém essa semana, falou assim: nossa, eu dei uma entrevista, a repórter falou: eu tenho uma amiga que ela não me deixa em paz, ela manda toda segunda um vídeo seu. Eu falei: oh, é? Que bênção. Persegue. Manda, você assiste, porque vai ter um dia que essa pessoa vai acordar precisando de uma palavra e você vai ser um instrumento para que essa palavra tenha chego. Então compartilha, comenta, top, e se inscreva no canal. Ativa o sininho e bora pro vídeo. Ai. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 20. Vamos embora. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Eu sei que você já sabe a história, e já não precisa nem dar spoiler, que você já sabe que os meninos não morreram. Pronto. Muito obrigado. Nós já sabemos. O menino morreu? Nossa, será? Não. A gente já sabe que eles saíram de lá. A gente já sabe, inclusive, que Nabucodonosor passou vergonha, porque teve que ver com os olhinhos dele que ele não tinha poder nenhum sobre aqueles garotos, que o poder que estava sobre os garotos era maior do que o poder que ele tinha sobre a Babilônia. Sabe, o Senhor Deus entrou na fornalha com eles, e eles foram livres da fornalha, saíram honrados. A roupa não queimou, o chapéu não queimou, porque tudo aquilo que está no homem de Deus, o compromisso de Deus é com tudo que ele é e com o que ele tem. Ou seja, estava tudo intacto, não tinha nem cheiro de fogo. Dá para falar o contrário, mas está aqui na Bíblia, não foi queimado. Agora, o que me chama a atenção é os garotos. Eu gosto do pré-crise. Sabe, o pré-crise revela muita coisa. O pré-crise deixa claro que os garotinhos são atentados, são, sabe, apaixonados por Deus, mas que são doidinhos um pelo outro. São amigos. E tá difícil amigo assim, porque hoje os amigos a gente tá aprendendo errado. Eu vou fazer um pouquinho de confusão a partir de agora, porque tenho me incomodado um pouco, porque a visão falado com falas bonitas tem enganado muita gente. A gente ouve: você é a média das 5 pessoas que você se relaciona. E a gente só vê a parte bonita, mas ela não é uma realidade prática em todas as esferas. Eu ouvi uma frase essa semana, e eu vou entrar na palavra, fique tranquilo, não entre em crise antes. Mas eu ouvi uma frase esses dias que eu fiquei: uau, que lindo! E aí pensei 2 segundos e falei: sangue de Jesus. A frase era:
me mostre os teus amigos que eu te mostro o teu futuro. Uau! Falei, que é isso? Aí eu lembrei dos meus amigos. Lembrei dos meus amigos do presente, me lembrei dos meus amigos do passado. E não tem nada a ver com o meu futuro. Não tem nada a ver com o que eu vivo hoje. Meus amigos lá de trás não tem a ver com esse lugar aqui, não tem a ver com essa, não tem a ver. Mas eram amigos extremamente importantes para a minha vida. Sabe o que a gente está aprendendo agora? Que amigo a gente faz pelo interesse. Você quer ser rico? Seja amigo de rico. Aí fica os bobos tudo comprando um relógio que não pode pagar, comprando carro que não pode pagar, para impressionar quem não quer ser amigo dele. Porque ele quer entrar no clube, ele quer fazer network. E ele diz, eu tenho amigos. Não tem amigo coisa nenhuma. Você tem interesse, e quem vive por interesse morre na praia. Vou falar algo para você, eu vou ser bem sincero. Eu tenho você. Será que vai dar ruim, Jesus? Ah, Senhor. Eu tenho uma dificuldade de gente que se aproxima por interesse. Gente que, sabe, não dava moral nenhuma para você. Aí Deus fez alguma coisa, aí virou seu melhor amigo. Aí ele diz que você é maravilhoso. Aí ele chega perto de você, te trata bem. Mas o seu eu, ele nunca foi amigo. Porque não é isso que ele quer. Ele quer o que você está vivendo. E isso, lindo, pra mim, é assim, repulsivo. Sabe quem eu gosto de andar junto comigo? Quem está comigo desde sempre. Eu curto essas pessoas que só estão comigo. Não tô nem aí se Deus fez alguma coisa na minha vida, se de repente eu fiquei mais conhecido. Não tô nem aí pra nada, porque já era um amigo desde quando não tinha nada, nem um pinto para dar água. Já era um amigo, já andavam junto. E aí eu comecei a entender uma coisa: amigo de verdade é Jesus que conecta. Amigo de verdade é Jesus que faz o negócio acontecer. Não é a gente. A gente sempre, por mais que não digamos que somos assim, a gente sempre vai pelo interesse. Sempre. É o que for mais confortável pra gente. É o que for mais viável. É o que. Mas entenda que quando Jesus conecta, a parada é diferente. O que eu curto nos garotos aqui é que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se distanciam na história em momento nenhum. No pré-crise, na crise e no pós-crise. Ou seja, eles suportam todas as estações. Antes do forno, no forno, depois do forno. Eles estão juntos. Antes do forno está todo mundo dizendo pro outro: nós não vamos desistir, nós não vamos arregar para esse bandido desse Nabucodonosor. Ele está todo mundo dizendo: mas é o forno. E os três assim: não desiste, vamos ficar junto aqui. E um provavelmente deve ter falado: eu quero ir embora. Cala a boca, vai embora nada, você está junto com nós vamos até o final dessa parada aqui. Porque quando a gente tem amigo de verdade segura a onda. Amigo de verdade é pancada, irmão. Porque ele não está com você por quem você é, ele está com você porque foi Deus que conectou. Então ele não desgruda de você, ele te invoca contigo. E outra, ele tem coragem de falar para você o que colega não tem. Entendeu? Amigo de verdade, irmão, é aqueles amigos que fazem assim, ó: você é um ridículo. Aí você fala assim: meu Deus, isso é um absurdo. Amigo meu não falaria não, ele só fala porque é teu amigo. É o amigo que fala que você tá com bafo. Irmão, eu tenho vontade de falar pra alguém de vez em quando: olha, parece que você se esfregou num sovaco, o que foi? Eu tenho vontade, mas eu não falo. Mas se for meus amigos, irmão, eu falo rasgado. Eu falo: sangue de Jesus. Um rolão resolvia tudo. Amigo, a gente tem coragem de falar, mas a gente também precisa ouvir. Gravei na mensagem de ontem. Um amigo falou pra mim: você precisa melhorar nisso. Eu fui fazendo a lista, fui ficando com raiva dele. E a minha esposa, para ajudar, falava assim: é verdade. Eu falei: eu tô com a raiva de você também. E ele só falou porque ele teve acesso, porque a amizade dá acesso. Não é o interesse, é a amizade. Então, os menininhos aqui, eles estão juntos de verdade. E aí eu aprendi uma coisa, e isso foi ao longo da caminhada com Jesus. Existem amigos de estações que são necessários e Deus coloca só para aquela estação. Então esses amigos, eles vêm e vão. Você tem alguém que foi o seu best friend forever, dá agarrado com você: oh, meu Deus, que incrível, só ando junto. Do nada fez assim. Já viveu isso?
Aí a gente fica tudo ressentido. Ai meu Deus, por que ele virou as costas para mim? Não, ele não virou não. É só que a estação dele mudou. A tua estação mudou. E aí isso também Deus permite, porque quando as estações não se encontram mais, o melhor é que é isso que aconteça. Cada um para um lado, o amor segue, mas a intimidade não. Então a gente tem que aprender a entender que tem pessoas que Deus coloca e tem pessoas que Deus afasta. E não é porque não são mais boas pessoas, é só porque não são mais conectados com a tua estação. Agora também existem amigos que permeiam estações. Eles estão lá no começo, mas eles estão no meio e eles vão chegar ao final com você. Talvez não será a mesma intimidade, mas toda vez que você o vê, você, porque tem um memorial de gratidão, vai olhar para ele de maneira diferente, vai honrar ele de maneira diferente, porque ele não é o normal, ele está com você há muito tempo. Ele não está com você todo dia, mas está no teu coração sempre. Então, por exemplo, eu olho para a minha história e eu tenho amigos que foram estações. Eles apareceram num tempo, foram extremamente importantes, e não fui eu que fui atrás deles. Deus colocou para me inspirar, para mexer comigo, para me admoestar. Teve amigo que Deus colocou só para fazer eu passar raiva, e eu sou grato a Jesus por eles também. Que a gente só não terminou inimigo porque foi Deus que não deixou. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que eu não falo com ele há muito tempo. Não falo com ele, mas se eu ver ele hoje, a gente se abraça, beijo ele, abraço ele, ele é menorzinho, eu pego no colo. Eu amo ele. E ele foi extremamente importante para mim. Por isso que quando eu vejo, não consigo tratar como se fosse um desconhecido ou como alguém distante, mesmo não estando tão perto. Mas porque o que ele fez na minha vida mudou a minha história para sempre. O Felipe Silva. Quando eu aceitei a Jesus, esse foi o primeiro garoto que eu conheci apaixonado por Jesus. Eu não sei explicar. Mas quando eu vi esse garoto na igreja, eu só falava uma coisa dentro de mim: eu quero ser crente igual a ele. Eu quero ter a vida com Deus igual esse garoto tem. Ele tinha umas paradas que eu ficava imitando. Eu imitava ele. E eu falo isso para ele. Ele estava, glória a Deus. Eu era de uma igreja menor e muito simples, maravilhosa aquela igreja. E eu me lembro que os cultos eram sempre muito, assim, muita presença de Jesus, muita gente glorificava e tal. Mas ele, o glória a Deus dele, eu amava, porque ele não fazia igual todo mundo. Glória a Deus, ele fazia assim, ó. Ele levantava a mão assim, ó, com suspense. Ele falava glória a Deus. Pois eu, irmão, glória a Deus. Ele dava aula, pregava pra gente, e no meio da pregação ele começava a chorar e fazia assim com a mão. Pois eu, quando comecei a pregar, a primeira coisa que eu comecei a fazer, não estava nem pregando, já estava aqui, ó. E talvez o Felipe não sabe, mas todas as vezes que alguém fala de um jovem cheio do Espírito Santo, a primeira imagem que vem na minha cabeça é a dele. E sabe o que é o mais maneiro? É porque faz muito tempo que eu não o vejo e mesmo assim me lembro de tudo. Uma estação mudou o meu futuro. Então deixa eu falar algo bem simples para você. Os amigos que Jesus conecta te colocam em estações que alteram o teu futuro de maneira extraordinária. Por isso que ao invés de nos movermos com amizades pelo interesse, precisamos nos mover pela essência daquilo que Jesus deseja. O que você precisa é aquilo que Deus sabe, e esses amigos que o Senhor conecta mudam a tua história para sempre. Eu era um garoto antes desses amigos que Jesus colocou, e depois que eles entraram na minha vida, Deus alterou não só o meu presente, mas mudou a rota para o meu futuro. Hoje eu tenho visões distintas pelas pessoas que entraram no meu caminho, e eu não posso esquecer de nenhuma delas, porque elas fizeram a minha visão mudar. Eu tinha uma visão, eles entraram, a visão mudou, foram instrumentos de Deus, foram usados por Deus. Lindo, você nunca vai ter isso se viver baseado no teu interesse. Você nunca vai ter isso se você se basear pelo que estão ensinando, que você precisa andar com gente que é mais zica que você precisa andar com gente bem sucedida para ser bem sucedido. Irmão, primeiro que gente bem sucedida não gosta de pobre. Para com esse negócio, eu vou andar. Não, irmão, você tem que estar no nível dele para ele conseguir olhar para você diferente. Você já viu gente que fica contando história, dando carteirada para ser mais importante? Essas pessoas não são amadas, elas são suportadas.
Aprende logo, porque se você não aprende logo, você vai passar vergonha muito tempo. Lindo, esquece isso e olha para quem Deus colocou na tua estação agora, para quem está do teu ladinho, para quem está com você todos os dias, para quem te leva para a igreja, para quem te aproxima de Jesus. Sabe, olha para essas pessoas, elas não têm talvez tanto dinheiro quanto você acha importante, mas elas têm essência, elas são apaixonadas por Jesus, elas são de verdade, elas colocam a mão no teu rosto e falam o que você precisa. Sabe, valoriza, traz para perto. A vida pode mudar, pode melhorar, mas essas pessoas não podem ser esquecidas jamais. Eu fiz 2 coisas agora recentemente. A gente vai mudar para casa definitiva, graças a Deus. Depois de tanta treta, a gente vai mudar. Irmão, eu fiz as 2 primeiras pessoas que vão jantar na minha casa. Foi quando eu estava passando necessidade, eu jantava na casa delas. Eu fui na casa deles. Eu fui na casa dos que vão primeiro e dos que vão segundo. Eu já falei pelo telefone, eu vou lá também, porque mora mais longe, mas eu vou. Teve uma fase na nossa vida, quando a gente aceitou Jesus, que nós pobrezinho que nem rato. Sabe, domingo, quando chegava domingo, eu não sei se você sabe o que é isso, porque vocês têm muita cara de rico aqui. Não é verdade, olha a cara de vocês todos. Ai, gente, existe ônibus ainda? Eu vou falar, domingo acabava o culto e eu ficava assim no meu coração: ó Jesus, que alguém me convida para jantar. Casalzinho no casal da nossa igreja, que eles eram mais velhos que nós, o Marcos e a Anice. E eles olhavam pra gente perdido assim, no meio da igreja, chamavam a gente, falavam: querem ir lá em casa jantar? Aí nós falávamos assim: deixa nós ver, peraí. Dentro já estava tudo preparado, o plano. Nós ia bater na casa de alguém, irmão. Nós ia aparecer do nada, era igual fantasma, nós aparecia. E eles levavam a gente para casa deles. E a gente comia comida que a gente não estava acostumado, e se não tivesse eles a gente não ia comer. Comia carne assada, eles faziam pra gente. E tinha uma comida boa que a Anice fazia, que eu amava. E aí a nossa vida foi mudando. Nossa vida foi mudando e sabe o que é o doido? É porque eles viram. Eles acompanharam tudo. Eles viram quando a gente foi mudando de carro, quando a gente foi mudando de casa. O primeiro apartamento que eu decorei, quem fez a elétrica foi ele. Foi ele que fez. E sabe quanto que ele me cobrou? Nada. Ele entrou no meu apartamento e falou: eu vou fazer. Compra as luminárias que eu coloco tudo. E passou 2 dias colocando. E fez tudo pra mim de graça. E depois também, agora ele faz também, mas ele cobra caro agora. Agora ele está cobrando os passos atrasados. Só pode, que o valor não está fechando. Mas eu não consigo fazer alguma coisa sem chamar ele primeiro. Sabe por quê? Porque quando eu não tinha condições, quando eu era um garoto que precisava de uma casa para jantar porque não tinha o que comer em casa, era ele que me chamava. Sabe, as estações passam, mas as histórias permanecem. Eu quero que você entenda que o Marcos e a Anice, o Felipe Silva e a Juliana Silva, eu me lembro de tudo. Eles não fazem mais parte do meu dia a dia. Eu não vou mais tanto na casa deles como gostaria. Eles não vão mais na minha casa, porque a gente vivia na casa do outro. Eu estava lá direto, eu dormia na casa deles. Eu fiz, assim, parte da vida. Eu vi a menina deles fazer 15 anos e vi ela casar. E eu era um garoto, e eu vi tudo isso. E hoje não é a mesma rotina, mas ainda é a mesma amizade. E essa é a graça de uma amizade verdadeira. Ela vence estações. Você está entendendo?
ela vence estações. E quando a gente olha pela palavra, as estações ficam claras nesse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles são amigos antes da fornalha, eles são amigos antes da possibilidade de fornalha, mas quando vem a fornalha, os três estão juntos dentro da fornalha. E quando sai da fornalha, os três estão juntos depois da fornalha também. Ou seja, quando é de verdade, quando é genuíno, quando é aquilo que Deus deseja, não importa a estação, se ela é boa, se ela é ruim, se ela é favorável ou desfavorável, quem é de verdade permanece, o coração permanece, a essência não muda. Hoje eu convidei eles para jantar na minha casa, eu fiz isso, mas não é porque, olha, eu quero mostrar que agora é diferente, não, é porque eu quero que eu tenha a possibilidade de honrá-los como eu me senti lá atrás. Eu quero que eles digam para os amigos dele: olha, o Dave e a Paulinha lembrou da gente, porque quando eu precisava que eles lembravam de mim, eles lembraram de mim, eles lembraram. Então eu não posso esquecer, eu não tenho direito. Agora, eu vou te falar uma parada. No começo não foi tão simples assim. Eu já fui muito envergonhado por ser interesseiro. Eu devia ter menos fofoqueiro. Mas eu preciso falar. Ai, gente, que coisa, né? Será que minha esposa vai ficar brava? Tem gente que você não gosta muito, né? Que você olha assim, uma cara de glúteo, né? Gente mais intragável assim. Tem gente que você... mas tem um negócio que você quer. Aí você se sujeita, esquece os princípios e se sujeita. Eu e a Paulinha conhecemos um casal assim. A menina era gente boa, mas o rapaz era o Satanás. Só que era muito bem de vida. E nós, pobres que nem rato, estava vendendo roupa. Eu estava vendendo roupa nessa época. E eles compraram muita roupa nossa. Falei para Paula: que isso, hein? Estouremos. Ficar rico. E aí ele virou esse amigo que a gente se aproximou agora por causa desse interesse. E aí um dia ele convidou a gente para andar de barco. E a gente andar de barco, que isso? Fomos andar de barco. Foi o dia que eu mais fui humilhado na minha vida. Tem noção? Nós fomos humilhados a ponto de não ter para onde, como sair, porque nós não tínhamos o nosso barco, só tinha o barco deles. Nós estávamos numa ilha. Para onde que foge numa ilha? Vai para onde? Eu e minha esposa passamos a noite toda em claro. Depois eu tô poupando vocês os detalhes, senão vocês iam ficar com raiva junto. E eu ia dar um Instagram para nós perseguir. Brincadeira. Não, calma, é brincadeira. Mas agora, sério, sabe quem é o culpado de tudo isso? Sou eu. Eu que fui o tanso. Não era meu amigo. Você não trata como amigo quem não é seu amigo. Limite, divide emoção. É amigo? Amigo. É colega? Colega. De boa. Não precisa. Mas não, Tanso estava lá, humilhado, envergonhado. Saí da casa dele e levei a maior lição da minha vida. Nunca mais eu vou me relacionar com alguém pelo aquilo que ele tem. Vai ser só pelo que alguém é. O que a pessoa é de verdade, a essência, o coração. Não importa dinheiro, não importa status, não importa se é famoso, não importa se é rico. Dane-se. Eu quero saber o coração. E eu mudei tudo a partir daí. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Todo dia Deus está me livrando de alguma humilhação que eu não sei porque eu não fui. Todo dia. Hoje mesmo eu recebi um convite de um Zica, rico. Queria só um pouquinho da graninha dele para pagar uns boletos que eu tenho para janeiro. Me convidou. Manda o helicóptero te pegar. Manda o avião. E o top. E eu tô aqui no meu coração. Lembra da humilhação, cabeçudo? Lembra. É melhor você ir na casa do Felipe. A casa é simples, mas é gente de verdade. Não vai mandar você de avião. Você vai ter que ter o próprio carro. Mas não
importa, vai ser uma noite de alegria. Você vai sair melhor do que quando chegou. Você vai sair mais cheio da presença de Jesus do que quando foi. É isso que importa. E aí de repente a vida da gente passa. E hoje eu tenho bastante tempo de idade e descobri que amigo mesmo eu tenho bem pouquinho. Bem pouquinho. E de cada estação restou um. É doido isso, não é? De cada estação restou um. Os outros não foram amigos, mas ficaram naquela estação. Alguns eu encontro, abraço, mas tá tudo certo. Foi para aquela estação. Eu precisei deixá-los ir, precisei aceitar que foram, e também eles devem ter aceitado com muita facilidade. Mas olha só, amigo de verdade, é porque eu sei que é frustrante quando alguém ouve uma mensagem dessa. Tem gente diz, mas eu não tenho amigo nenhum. Então eu vou te dar um segredo. Você talvez não tenha amigo nenhum, mas será que alguém diz que você é amigo? Então pegou? Então vamos lá. De novo. Você olha para sua mãozinha e diz, não tenho amigo nenhum para colocar na minha mão. Agora a pergunta é, será que alguém que anda com você tem você na palma da mão para dizer que você é amigo? Não. Ai, não? Então o problema é você. Nunca exija fidelidade se você não é fiel. Nunca exija lealdade se você não é leal. Nunca exija sacrifício se você não se sacrifica por ninguém. Nunca exija que alguém faça algo por você que você nunca fez por alguém. Você não pode dizer que não tem amigo se você não é amigo de alguém. Entendeu? Porque esse negócio de ai, ninguém faz nada por mim. Você faz algo por alguém? Eu vou falar quando eu descubro que é amigo meu. Quando a gasolina acaba. E eu vou falar eu vou melhorar. Sabe, aqui. Eu tenho um amigo. A gasolina acabou. Eu sei pra que eu ligo e pra que eu não ligo. Eu sei. Eu sei que se vai ter um que eu vou ligar, a pessoa fala assim, eu vou, mas vai na força do ódio. Mas eu sei que eu tenho um amigo que se eu ligar, ele para o que ele tá fazendo, ele vai pra me ajudar. Não importa, eu posso estar arrebentado. Ele vai. Ele vai. Agora a minha reflexão é, será que eu sou alguém que alguém tem confiança para no dia difícil ligar? Será que existe alguém em algum lugar desse mundo dizendo que o Dave fez ele ser mais cheio do Espírito Santo? Será que existe alguém em algum lugar dizendo que um dia saiu com fome e eu trouxe para perto e dei de comida? Porque isso é a vida. Plantar e colher. Colher e plantar. Os meus amigos não só me abençoaram, me ensinaram a como fazer. Descobri que um bom amigo é um bom servo. É um ajudador de verdade. O que você precisa? Aqui, ó. Meu telefone estava aqui. Agora, no camarim, estava mandando mensagem para um amigo meu que o filhinho dele está no hospital. A gente está orando de verdade. Parei o meu carro com a minha família, meus filhos. Falei para os meus filhos, nós vamos orar por ele, para Jesus curar. Vamos orar todo mundo junto agora. Eu não sei se Deus já fez o milagre, creio que vai fazer. Mas naquele dia os meus filhos já estão aprendendo. Meu pai é amigo de verdade, hein? Quando ele fala que ora, ele ora mesmo. Entendeu? É de verdade. As coisas precisam ser de verdade. Porque o tempo vai passar. E o tempo passa muito rápido. E no fim da vida só restarão aqueles que forem de verdade. A situação financeira pode não ser igual, a casa pode não ser igual, o carro pode não ser igual, mas o coração se fez permanecer o mesmo. Oh, lindo, é tão bom, é tão bom, é tão bom, que eu tô aqui falando pra você e tô com saudade de um monte de gente. Saudade, eu quero começar a pagar umas contas antigas.
Você tem esse desejo? Sim, você fica pensando, pagar umas contas antigas. Ser grato. Ser grato. Eu preciso ser grato, lembrar. Teve um dia que eu precisava ir para Florianópolis. E eu ia para ver a minha esposa que estava morando lá, que era minha namorada na época. Eu não tinha um pila no bolso. Aí eu fui na casa de um amigo, falei, preciso ver a minha namorada. E ele sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar. E ele falou assim, eu vou te emprestar, quando você tiver, você paga. Eu até que paguei, mas demorou um pouquinho, mas paguei. Será que ele não está precisando de alguma coisa? Você entende? Agora, esqueça tudo. Eu quero te dizer que no meio dessa equação toda tem um amigo que é para sempre, que não está nem aí se você é pobre, se você é rico, se você mora bem, se você tem faculdade, se você tem network, está nem aí para isso. E Ele te amou primeiro, antes de tudo, mesmo você sendo quem você é, Ele te amou primeiro. Se te faltar um amigo na terra, lembre-se, você sempre terá um amigo no céu. Só que esse amigo do céu, quando você o ouve, você rapidamente vai descobrir quem são os parceiros dele na terra. E quando vê, vira clube. Eu tô doido para descobrir os amigos da nova estação, mas eu não quero nunca esquecer aqueles que permearam minha história, porque nunca foi sobre interesse, sempre essência. E a gente só descobre essência se a gente tem conexão com aquele que faz de verdade tudo isso vir às claras. O nome dele é ligar para muita gente hoje. Ai, obrigado, Jesus. Eu te amo muito, te amo demais, Jesus. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é presente na nossa vida de verdade. Detalhes que parecem simples, o Senhor responde, o Senhor abre os nossos olhos, chama a nossa atenção. E sim, Jesus, a gente não nasceu para caminhar sozinho, não adianta. A gente é carente, a gente gosta de gente, Jesus. A gente gosta de andar com gente cheia da Tua presença. A gente gosta de andar com gente que nos provoque a ser melhores, a se aproximar de Ti, Jesus. E não tem a ver com o que são, mas de verdade o que carregam da Tua presença, a essência que nutrem. E é isso, Jesus, nos apresenta, nos faz achar, nos faz encontrar e não nos deixa perder. E de outra forma, Jesus, nos ajuda a ser essa pessoa na vida de alguém. Jesus, eu quero ser o Felipe na vida de alguém, Jesus. Eu quero ser o Marco na vida de alguém. Eu quero ser, Jesus. Eu preciso, porque essa conta tem que ser paga a hora ou outra, Jesus. Eu precisei e tive, e tem gente que vai precisar, e eu preciso ser alguém para essa pessoa. Jesus, eu quero graça Tua, Jesus, para viver longos anos nessa terra e construir relacionamentos que sejam de verdade, amigos que sejam para sempre, que permeiem estações, para que quando o cabelinho ficar branquinho, a força das pernas não for tão grande e não houver tanto vigor, mas ainda existam pessoas de verdade do nosso lado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Que bom que você chegou em mais uma mensagem da série Alvorecer. Eu tenho uma palavra de Deus para você, na verdade, um choque de realidade, algo importante que nós não podemos ocultar. Eu quero que você fique comigo até o final. Eu só vou te pedir um favor, antes de começar o vídeo, para essa mensagem ir o mais longe possível. Se você puder, curte o vídeo, comenta, manda para todo mundo. E claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que toda segunda-feira, sem faltar,
às 7 horas da manhã, sempre tem uma mensagem de Deus para você por aqui. Que Deus abençoe e vamos para o vídeo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 7, diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E aí ele diz para Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Bom, talvez você já viu esse texto em um lugar e você talvez não lembra. Mas se você já foi num cemitério, se você perceber, na maioria das lápides existe esse texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati um bom combate, acabei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu briguei pesado, eu combati um bom combate. E ele está dizendo, eu não, perdi, não, ele está falando, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Ele está dizendo, a carreira, o combate não roubou de minha fé, eu guardei a fé. Só que esse homem que escreve é um homem chamado Paulo. Paulo é um apóstolo. Paulo é um homem a qual o Senhor havia comissionado para uma missão extraordinária. Paulo plantou igrejas. Paulo se relacionou com tantos homens, com tantas pessoas em prol dessa liderança, desse plantio. E no final ele está acabando a carreira e instruindo um jovem pastor. É como se eu chegasse no final da minha vida ministerial e encontrasse um menino que pregaria pelos mesmos lugares que eu preguei, daria continuidade do meu ministério, e eu dissesse para ele essas palavras: olha, eu acabei, está tudo certo, glória a Jesus, estou bem, mas eu preciso te dizer, eu fui abandonado, eu fui traído, eu fui decepcionado. Então prepara o seu coração, porque provavelmente isso também vai acontecer com você. Sabe, é a experiência trazendo a luz para um menino vibrante, cheio de força. E Paulo diz isso para ele: olha, Timóteo, não permita que desprezem a tua mocidade. Ele está dizendo, você tem força, você tem ânimo. Mas aqui ele está dizendo, olha, você só precisa saber de uma coisa: você vai ser decepcionado, você vai ser abandonado no meio do caminho, você vai ser deixado de lado por pessoas que deveriam estar com você até o final. Mas não permita com que isso destrua a sua fé e acabe com a sua carreira. Entende que as coisas conectam? Ele está abrindo o coração e está dizendo, eu fui abandonado, esse homem me causou muito problema. E agora, só nós aqui, a gente já viveu isso provavelmente, e a gente não tem quase nada de idade ainda. Eu tenho 30 anos e eu já fui abandonado por gente que eu pensei que ficaria comigo para o resto da vida. Sabe o que é interessante? É que eu vivi algumas coisas que para mim foram muito difíceis de suportar, no sentido de que eu jamais imaginaria viver daquela pessoa, aquele cenário de abandono. Você sabe que na vida, às vezes a gente começa junto com algumas pessoas, a gente faz a mesma coisa, a gente é um par, sabe, já viu? E aí de repente está tudo bem, nós somos amigos, amor, alegria, uau, que top, você vai na minha casa, eu vou na sua casa. E aí de repente Deus, por sua própria vontade, acelera o ministério de alguém
entenda isso dentro da perspectiva do que você vive. Só que nesse acelerar, sempre tem alguém que visivelmente ou aparentemente não acompanha o crescimento. Mas não existe um abandono, existe apenas uma disparidade de velocidade do ministério, não é a vida aqui. E eu vivi isso, em algum momento o Senhor me acelerou, e eu tinha amigos que eram meus amigos, a gente chorava junto, a gente ria junto, e a gente fazia planos para o futuro juntos. E olha que maluco, de repente o que nós planejávamos, o que nós orávamos, Deus fez, mas fez comigo primeiro. Então, eu queria ter aquelas pessoas que oraram comigo, que semearam comigo, se alegrando comigo. E sabe o que aconteceu? Eu fui decepcionado. Em algum momento, a bênção do Senhor sobre mim virou a amargura da vida daqueles que oraram e semearam comigo para a mesma colheita. Você entende? E o meu coração foi ferido, sabe? É o que você olhar para alguém assim e você, cara, e a pessoa ficar com uma cara fechada para você, virar a cara e ir embora, e você não fez nada. Você simplesmente está fazendo a vontade do Senhor e você foi frustrado. Eu quero que você entenda, na vida, alguns aceleram um pouco mais rápido do que os outros. E talvez começam juntos na história, mas em algum momento alguém se destaca. Grave isso no teu coração. Talvez isso gere abandono com você. O fato talvez de você ser abençoado pelo Senhor gere a rejeição do coração de alguns. Mas o que você não pode esquecer é que é nesse dia que você conhece quem são os seus verdadeiros amigos. Quem são as pessoas que verdadeiramente sempre torceram e oraram por você. É no dia que você conta a melhor notícia, e é nesse dia que no olhar você descobre se aquela pessoa verdadeiramente, quando dizia eu estou torcendo por você, verdadeiramente estava torcendo por você. E é nesse dia que você irá se decepcionar. E é nesse dia que a nossa vitória dói em nós também, porque você não consegue compreender. Existe apenas um perigo: quando nós somos os que decepcionam aqueles que estão acelerando na nossa frente. Porque não dá para ser uma via de mão única. A vida é uma via de mão dupla. E sabe o que eu descobri? Eu já fui um babaca. Eu já fui. Talvez precise melhorar muito ainda. Mas como a vida é maturidade, e nós vamos amadurecendo. Eu tinha 30, daqui a pouco eu tenho 35, daqui a pouco eu tenho 40. E se Deus quiser, quando eu tiver 40, minha mentalidade tem que estar mais avançada. Mas sabe, eu me lembro de quando o Senhor começou a abençoar um amigo meu. Na mesma cena, talvez eu até colhi um pouco do que eu plantei. Sabe, Deus começou a prosperar o ministério de um amigo meu que nós começamos juntos. E de repente ele explodiu. E sabe o que eu dizia? Mas ele é solteiro, né? Babaca. Sabe por que eu fazia isso? Eu queria justificar aquilo que Deus estava fazendo. Eu queria tornar carnal. Eu queria tirar a glória de Deus daquele negócio. Não de Deus, na verdade era dele mesmo. A alegria dele. Isso é coração de homem. Porque a gente se decepciona, mas a gente também decepciona muita gente. Então Paulo, ele está trazendo à luz o seguinte lindo: se prepara o teu coração, mas não seja essa pessoa para ninguém. Sabe o que a gente tem que aprender a celebrar? A se alegrar? É com a alegria do outro. Nós temos que aprender a orar de verdade pela pessoa. Olha, eu quero que você seja abençoado. Tomara que seja. Mas a gente às vezes só não quer que seja mais abençoado que a gente. A gente quer que a pessoa tenha um bom carro, só não pode ser melhor que o nosso. A gente quer que a pessoa tenha uma boa casa, mas a gente não quer que seja melhor do que a nossa. Um bom salário, mas não pode ser melhor do que o nosso. Sabe o que é isso? É um coração que não amadureceu.
Sabe, meu lindo, na vida nós não somos competidores uns dos outros, esquece. Cada um tem a sua própria história, cada um tem a sua própria jornada, cada um tem o seu próprio propósito. Você não compete comigo e eu não estou competindo com você, porque o meu propósito é o que importa e o seu propósito para você é o que deve importar. Então, quando Deus está te acelerando, Deus não está te acelerando em detrimento à minha história, Deus está acelerando você em detrimento ao teu propósito, e vice-versa. Não é eu, é você. Assim, quando for comigo, não é você, é eu. Entende? Só que o que a gente precisa compreender é que se meu coração permanece puro, tudo que o Deus faz por mim vai reverberar em você, e vice-versa. Tudo que Deus faz em você, Deus vai reverberar em mim. Deus não abençoa ninguém como fim em si próprio. Deus sempre está fazendo algo que gere na vida das pessoas. O dia que Deus me deu voz na internet, o dia que Deus me deu voz para pregar o evangelho, Deus me abençoou. Mas hoje milhões de pessoas ouvem uma palavra de Deus e são respondidas pelo Eterno. Eu sou apenas um porta-voz, mas a voz, a mensagem, a palavra, o conteúdo, a essência é dele. Você entende? Você pode ver eu, mas quando você ligar o som, você vai ouvir uma voz, e essa voz, a mensagem é do Senhor. E é isso, não se trata da gente, se trata do Senhor. Por isso que quando eu vejo alguém sendo muito abençoado, eu tenho que aprender a celebrar. Glória a Jesus, porque em algum momento haverá plantio sobre a minha geração daquilo que essa pessoa está vivendo. Entende? A visão de maturidade transforma a nossa perspectiva de analisar o que Deus está fazendo na vida de alguém. Perceba isso, sabe? E guarde o seu coração, porque vai fazer parte da sua caminhada à decepção. A nossa busca, ela tem que ser por um tipo de amizade: os leais. A lealdade genuína é a pessoa que fala somente de você para você, não de você para alguém. Lealdade é a pessoa que tem a mesma palavra na sua frente e quando você não está presente. Isso é lealdade, e esses são os verdadeiros amigos. Sabe, o verdadeiro amigo, o leal, é aquele que, se precisar quebrar o pau com você, ele vai quebrar o pau com você, não de você para alguém. O amigo genuíno, aquele que nós precisamos buscar e precisamos ser, é o leal. Em todo tempo, aqui está o meu ombro se você precisar, mas aqui estão as minhas palmas para você. Eu celebro, eu choro contigo, eu sou um amigo. É esse amigo que a gente tem que encontrar. A gente tem que encontrar quem verdadeiramente vai caminhar uma história completa. Eu sei que é difícil, mas o dia que você encontrar esse amigo, não deixe ele escapar de você. Principalmente se ele vier carregado de verdades que te provocam a melhorar. Pegue esse amigo, o amigo que liga para você e diz: você tem que orar mais, rapaz. Você tem que buscar mais o Senhor. Está subindo para a cabeça, baixa a bola. Cuidado do coração. Isso é um amigo de verdade. Ele chama a tua atenção e você permanece amando ele mesmo com raiva dele. Alguém aqui tem um amigo assim? Eu vou te falar, os meus amigos de verdade, eu olho nos olhos dele e digo: o que está acontecendo? O que eu posso melhorar? Eu já fui ministrado por amigos em momentos extremamente maravilhosos da minha vida, mas que eu não estava vendo de outra perspectiva o que podia acontecer. Então é isso. Nós precisamos saber que seremos decepcionados, mas não podemos esmorecer na busca de ter relacionamentos que nos aproximam de Jesus e que levam a nossa história para mais à frente. Uma coisa é certa: a cada nível de alcance da sua vida, filtros novos aparecem nas suas amizades. É difícil isso, né? Mas vai acontecer. Nem todas as pessoas vão conseguir acompanhar a velocidade. Não é nem financeira, é emocional. E você mesmo vai chegar um momento que não vai conseguir mais ter as mesmas conversas. Eu tive essa experiência há uns dias atrás. Você já conversou com alguém da sua idade que não tem a mesma mentalidade? Você já conversou com alguém que tem a mesma faixa etária que você,
mas o papo dele é de um meninão, é de uma pessoa que não evoluiu, ainda está falando as mesmas coisas, ainda está falando mal de todo mundo, ainda está brigando pelas mesmas brigas, ainda está vivendo a mesma história. Você já viveu isso? Aí você se desencontra, a vida muda, as coisas acontecem, e aí de repente se encontra, e você não vai conseguir mais descer aqui, vai te causar um desconforto, que vai parecer um retrocesso, e isso é natural. Não se trata de orgulho, não, isso é natural. A própria vida, se você respeitar os princípios do Senhor, se você viver a vontade do Pai, a própria vida vai te levando a novos lugares, na vida emocional, moral, tudo muda. Eu sentei com algumas pessoas há uns dias atrás, e foi constrangedor para mim, porque eu consegui ficar sem nenhum assunto. E eu sou muito falante, mas eles começaram a falar, eu falei, meu Deus, parece que eu estou vivendo um déjà vu, porque 10 anos atrás essa era a conversa, entendeu? Há 10 anos atrás esse era o assunto, mas já se passou 10 anos, a vida já mudou. Ei, a gente já não está mais na fita VHS, a gente já não está mais no DVD, a gente já está na mídia digital, quer dizer, já está outra realidade, e a pessoa ainda está travado naquele tempo. Então, isso também causa o afastamento. Mas eu vou lembrar você, não se esqueça, você será decepcionado no caminho. São choques de realidades, reflexões necessárias que protegem o nosso coração, que nos levam por dentro do nosso propósito que Jesus preparou para nós. Parece que às vezes isso é mais humano do que bíblico, no sentido de que são reflexões pontuais da nossa história, mas Paulo está dizendo, Timóteo, eu fui traído, Timóteo, eu fui abandonado, Timóteo, eu fui deixado de lado, por favor, vem depressa, porque eu preciso de você, de alguém leal perto de mim. Traz os meus livros, traz a minha capa, e traz quem é útil, porque eu preciso, entendeu? A gente tem que se vincular àquilo que não se perde no tempo, aquilo que nós não vamos deixar passar. Termino dizendo para você algo que me emociona e me dá muita vontade de viver. Eu tenho muita vontade de daqui... Que dia que é hoje? Hoje é dia 2. Nós estamos gravando no dia 2 de março essa mensagem. Mas sabe o que eu fico imaginando? Daqui 50 anos eu vou estar com 80. Será que eu vou estar vivo ainda? Seria legal. Quero estar um velhão bonito, top, botox colando a testa em cima. Se o cabelo cair, vou meter peruca. Não vou ficar com cabecinha de velho, não. Eu vou fazer tudo o que dá para fazer. O que é que faz aí? Botox, pode fazer. Esticar, pode esticar. Fio de ouro, taca no pau. Irmão, bobiça, minha esposa é a coisa mais linda do mundo, eu vou ficar mais feio que ela. Não, nós temos que ficar bonito. Nós vamos top, 80 anos, George Clooney. E eu quero ter os meus amigos de agora comigo lá na frente, sentados numa mesa dizendo, como é bom servir a Jesus, como foi bom ter dedicado a nossa juventude ao Senhor, como foi bom ter pregado, como foi bom ter respeitado e honrado a nossa esposa e nunca ter virado as costas, como foi bom, sabe, amigos que caminharão toda uma jornada e que lá na frente iremos desfrutar de um outro tempo, mas serão os mesmos amigos, só um tipo vai durar, os leais. E em nome de Jesus, nós vamos estar um dia numa roda, e talvez a gente se encontre, talvez não, mas em nome de Jesus, que a gente produza amigos que não nos decepcionem, e que nós não sejamos a decepção de ninguém, que
que a gente amadureça em Jesus, que a gente construa pilares saudáveis, para que lá na frente a gente tenha a alegria do trajeto que percorremos. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, Tu és um exemplo perfeito. Tu és um modelo ideal que não abandona, que não desampara. Tu és o bom samaritano, Senhor, e é contigo que temos que aprender. Jesus, nós sabemos que a jornada irá causar decepções, mas isso nós não estamos despreparados. Porém, Jesus nos faz enxergar os leais, aqueles que irão fortalecer o nosso caminho, irão fortalecer a nossa essência, irão nos lembrar de quem somos em Ti, Jesus. Irão nos provocar a crescer em espírito, em Te buscar ainda mais. Jesus nos coloca Jonatas nas nossas vidas, nos coloca homens que não desamparam, nos coloca homens como Davi, que não foram, desleais, em nenhum momento honraram. Jesus, nos ajuda a ser essas pessoas na vida de alguém, para que possamos viver a essência da nossa breve vida nessa curta história que se chama agora, porque a eternidade nos espera, e que nessa breve vida haja prazer, felicidade e paz na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda! Olha, que lindo! A gente vai para uma mensagem agora que ela é, uma maneira poderosa de você acelerar a sua vida de uma forma tão extraordinária que em pouco tempo você vai ver os frutos e talvez você se tornará irreconhecível, simplesmente pelo fato de fechar brechas para viver exatamente aquilo que Deus tem para você. Antes da gente começar, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade. Nós temos um grupo de WhatsApp, e que nessas horas já deve ter milhares de pessoas lá, em nome de Jesus. É só você clicar no link que está aparecendo na descrição do vídeo. Aqui abaixo tem uma descrição, você clica lá, entra na nossa comunidade. Toda a segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você no nosso canal. Às quintas, o Mentoria de Vida, que é essa mensagem que você está assistindo agora. E todos os dias, de segunda a sexta no SBT, às 7 horas da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E eu quero fazer um convite, que você seja parte da nossa comunidade, daquilo que Jesus está fazendo. Então agora, se você já entrou na comunidade, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. E vamos pro vídeo agora. A mensagem começa bem facinho, o começo dela. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, que começa dizendo: não dê lugar ao diabo. Está vendo a diferença do Mentoria de Vida para a mensagem do canal? Aqui, irmão, o buraco é mais embaixo. Aqui pede para sair. É que a gente amadurece, e tem coisas que vão se tornando parte da nossa caminhada que a gente não pode
ignorar. Bom, quando a gente é garoto, a gente tinha medo do escuro, lembra? Tem gente velho que ainda tem medo do escuro. Acabei de ver 3 pessoas. Por que a gente tinha medo do escuro? Porque no escuro a gente não sabe o que tem lá. Então, como o escuro é um lugar desconhecido, então você perde a referência, e pelo medo do que possa ter, você foge daquele lugar. Eu me lembro de quando eu era criança, que dormir no escuro não foi um grande desafio, mas ir tomar água no escuro era. Irmão, o caminho do meu quarto até a cozinha era um sangue de Jesus ter poder. Tá repreendido o diabo, sai agora. Qualquer barulho que eu ouvia. Irmão, e você sabe que casas fazem barulho de noite. Vento, dilatação de material por causa de frio e calor. Só que ninguém explica isso para uma criança. E você está aqui deitado, uma escuridão absurda. E quando você ia para o sítio? Que o sítio é mais escuro do que o normal. Porque, estou contando a minha vida agora. Mas aí você ouviu um barulho assim. Pronto, o diabo acabou de entrar na casa. Tô sendo sincero, mas só para você entender o ponto. A escuridão é um lugar onde você não tem domínio, é onde você não tem controle. Então, basicamente, brechas são lugares que você não tem controle, que é o lugar que você não mostra, que você não conta, que você esconde. E são exatamente nesses lugares que estão os teus pontos fracos de destruição. Então você imaginar mais ou menos assim. É como se fosse um navio, e nesse navio tem um pequeno buraquinho lá embaixo, que o capitão sabe do buraco, mas ele não conta para ninguém. E ele continua navegando. Mas a cada 2 dias ele vai lá embaixo, ele pega uma toalha, retira toda a água, e ele vai vivendo assim durante muito tempo. Só que na primeira vez que ele foi, tinha pouca água. Depois, quando ele voltou, já tinha mais água. Até um dia que ele não vai conseguir mais voltar, porque já está cheio de água e não tem mais o que fazer. Mas tudo começou com uma pequena brecha, com um pequeno lugarzinho. E lá naquele lugarzinho foi crescendo, crescendo, até que um dia o casamento acabou. Até que um dia os filhos já não têm mais respeito pelo pai. Até que um dia você perdeu o seu trabalho. Até que um dia você perdeu o seu temor. Até que um dia você não ama mais a Deus porque perdeu toda a fé. Mas tudo começou pequenininho e sempre num lugar escuro. Escuro porque você quis que ficasse escuro. Escuro porque você sabia que se tivesse luz em cima, você teria que resolver. Mas você deixa escuro. E aquilo que é pequeno vai crescendo ao longo do tempo, até um dia que aquilo que você deixou te destrói. A gente é maduro para conversar sobre isso. A gente é maduro para olhar um no olho do outro e dizer que talvez na nossa vida ainda existem coisas escondidas, que talvez ainda existem compartimentos da nossa embarcação com vazamentos que a gente não mexeu e está lá. A gente volta a cada 3 meses, 2 dias, whatever. A gente volta, resolve de maneira paliativa, mas ainda está lá. E ainda incomoda. E sabe, só tem uma maneira de a gente resolver algo semelhante: colocando luz em cima.
A vida é mais ou menos assim. Nós somos enganados pelo mal. Nós fomos enganados. A gente caiu numa pequena mentira. E essa pequena mentira normalmente está conectada com o nosso orgulho, porque a gente disse que não ia fazer mal para a gente, que não ia dar nada. Não, eu tenho o domínio próprio, eu consigo parar, eu consigo controlar, eu consigo resolver. E aí a gente começou dando um primeiro passo. Isso é tão sério. Quantas famílias se perdem todos os dias por causa de uma salinha escura que não foi cuidada? Quantas vidas com Deus que são destruídas por conta desses pequenos quartos escuros que gerou trevas sobre uma casa inteira até o dia que não teve mais esperança? Quantas coisas na nossa vida a gente esconde de todo mundo, mas a gente não consegue esconder do espelho. A gente não consegue esconder do nosso sono. A gente deita e aquilo está lá, batendo, nos humilhando. Está lá, tirando a nossa paz, roubando o nosso sono. E a gente vai passando por cima. A gente não cura, a gente não resolve, porque às vezes vai nos cobrar bastante. Às vezes vai nos cobrar um posicionamento firme. Às vezes vai nos cobrar uma hombridade de um nível que a gente nunca teve. Sabe, mulheres, vai nos cobrar que a gente vai perder relacionamentos, vai ter que mudar rotas muito dramáticas. Mas se eu te dizer que é muito melhor fazer enquanto o barco navega do que depois quando o barco ir para o fundo. E se eu te falar que é muito melhor a gente resolver agora do que depois enfrentar a dor das péssimas decisões? Se eu abrir meu telefone aqui, meu direct, você vai ver uma série de mensagens. De primeiro, gente que está traindo a sua família e que está vivendo uma vida dupla e que agora está entre a cruz e a espada. Um lado está pressionando e o outro está quase descobrindo. Gente que está devendo porque pegou dinheiro emprestado para pagar algo que a esposa não sabe que ele comprou. Pessoas que tomaram decisões erradas, não contaram para ninguém, não tem para ninguém para pedir ajuda agora. Porque quem faz as coisas escondidas, é muita humilhação pedir ajuda no público. Então elas param aqui, que ninguém vê. Quantas mensagens eu já recebi. E sabe, quando eu voltei para Jesus, eu também mandei uma mensagem para alguém de coisas sombrias da minha vida. Mas isso é um negócio. É a gente que vai deixando. Quando a palavra está dizendo não dê lugar ao diabo, ele está dizendo passa em revista e fecha todas as brechas. E brecha pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser uma amizade que você tem, pode ser o lugar que você frequenta, pode ser a pessoa que você convive, pode ser o tipo de conversa que você nutre. Porque é assim que o mal entra. Eu sempre digo e aprendi assim: com pecado você não brinca, você passa longe. Com limite você não experimenta, você passa longe. Esse negócio de jogos de azar, tem gente que está destruído e ninguém da família sabe. Está pegando dinheiro de agiota para pagar outra agiota. A vida está destruída. Casamentos destruídos. Pessoas que estão afundadas na pornografia. Gente que está aprofundado em relacionamentos tóxicos. Mas tudo começou com uma brecha. Como que a gente resolve? Colocando luz em cima. E como que a gente coloca a luz em cima? Primeiro, com Cristo. A gente precisa rasgar o nosso coração com Jesus e dizer: Deus, eu tenho um problema. Porque a gente não reconhece que é um problema. A gente diz: não, eu vou resolver. É simples, eu consigo. Não, você tem um problema. Não, você tem um problema. Se você tem uma brecha, você tem um problema. Você tem que dizer para o Senhor: Jesus, eu tenho um problema. E eu tenho um problema nessa área. Irmão, Judas não tinha problema com adultério. Judas tinha problema com dinheiro.
Tem gente que o problema é a mulher, então o seu problema é com mulher, o seu problema não é com dinheiro. O problema é que normalmente quem tem problema com uma coisa joga uma cortina de fumaça na outra. Ele ataca o que ele é um ponto forte, mas ele esconde um ponto fraco. Então reconhecer que nós temos um problema é o primeiro passo. Se Judas chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, é o seguinte, dinheiro comigo não dá, eu sou bom de administrar, mas eu sou zolhudo, vai ter uma hora que isso vai me destruir. Então não brinca com o limite. Se o seu problema é com mulher, não brinca com o limite. Não esteja em grupos, não manda direct. Se alguém te mandar um direct, não responde, tonto. Eu prefiro passar por ignorante e grosseiro do que perder a minha família amanhã. É melhor, entenda, coloque limites que te protejam a longo prazo. Proteja os seus filhos, proteja o seu casamento, proteja as suas finanças, proteja a sua vida com Deus. Porque a pior coisa da vida de alguém é ser achado em falta, porque escondeu o que deveria ser tratado. Colocar luz em cima, primeira coisa, é diga para o Senhor: Jesus, seguinte, eu tenho um problema com isso aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me traga perdão, mas eu preciso que o Senhor me abra o caminho, que o Senhor mostre para mim o que eu devo fazer. Irmão, o Senhor não resiste a um coração contrito e quebrantado, e é a Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Mas o nosso primeiro ponto é tentar esconder. Por que Adão e Eva, quando Deus desce no jardim, eles se escondem? Porque na cabeça deles dá para esconder alguma coisa de Deus. De Deus a gente não esconde nada. Só que quando a gente esconde de Deus, o mal usa isso para nós, contra nós, para nos afastar de Deus. Porque todas as vezes que a gente vai orar, o mal vem e diz: você não pode, você não tem direito. Por quê? Porque você esconde algo, mas você nunca escondeu nada, porque Deus sempre soube de tudo. Então você resolve primeiro com Deus: Deus, eu tenho um BO para resolver, o Senhor me ajuda. E aí depois, se proteja. Escute bem o que eu vou te falar, não me leve a mal, mas tem coisas que mexer depois de muito tempo não resolve mais nada. O fato de nunca mais fazer já é um grande passo de cura. De nunca mais mexer com aquilo já é um grande passo de cura. Mas não deixe de colocar luz em cima. Sabe como que você pode colocar luz em cima de coisas que podem te destruir? Trazendo para uma roda de pessoas de confiança a área que você precisa de proteção. Ponto. Irmão, eu vou ser bem sincero com você. Cada um tem um ponto fraco. E o ponto fraco de quase todo mundo é muito parecido. É sempre duas coisas: ou é dinheiro, ou é o sexo oposto. Na maioria das vezes é isso. Mesmo que você não tenha tanto problema, é importante você ter coisas que evitem problemas, correto? Como que você coloca uma luz em cima? Pronto, minha rede social. Minha esposa tem no telefone dela. Pronto, já resolveu um problema. Tem no telefone dela. Meu WhatsApp está logado no meu computador lá em casa. Minha senha do telefone, ela tem o acesso. E alguém vai dizer: disso é falta de privacidade. Não, meu lindo, isso aqui é defesa. Isso aqui é sabedoria. Eu não quero ter nada no futuro que roube a minha paz e que tire a minha família, que me coloque de maneira escravizada, de subir para pregar e não ter coragem de olhar no teu olho. Então melhor, deixa tudo acessível. Eu fui fazer o Legendários no final do ano, e eu não sabia que podia deixar o telefone com os Legendários. Eu deixei com a minha esposa. Já pensou que gostoso que é tu ficar 3 dias fora sem medo de alguém mandar uma mensagem e a tua esposa ver? Isso é libertador. Você não ter nada que o mal possa usar contra você. Isso é libertador. Fechar as brechas é colocar a luz em cima, aonde o diabo nunca vai ter legitimidade para te atacar. O Billy Graham falava uma coisa. O Billy Graham dizia: eu não fico sozinho em ambiente com nenhuma mulher, e não pego dinheiro na minha mão de lugar nenhum. O dinheiro vai direto para a associação e eu tenho o meu salário. Eu não mexo em dinheiro que não é meu. A gente tem uma associação evangelística que cuida de milhares de pessoas. Nós acabamos de adotar uma escola no Paquistão. Agora, uma escola chamada Preach School, que é o nome da nossa escola de teologia. Eu não sei a senha
do banco, eu não tenho um cartão dessa conta e eu nunca mexi em um centavo. Sabe qual que é a garantia? A garantia é porque não tem nada no meu nome, não tem um cartão, não tem nada. Não existe como o inimigo te manchar se você não deixou brecha. Esse é o negócio. O diabo só consegue destruir quem deixou brecha. Nós temos que nos tornar blindados. Blinda o teu casamento, blinda as tuas amizades, blinda a maneira que você fala. Lindo, quando você estabelece o padrão, você coloca a luz em cima, você tem pessoas que te ajudam a não cair nesse ciclo. Você entende? Se o seu problema é com pornografia, crie procedimentos que você não será tentado. Não leve o telefone para o banheiro. Converse com a sua esposa. Fala a verdade. Você vai chegar uma hora que você criou um mecanismo que você não consegue mais fazer errado. Porque você botou luz em cima. E tudo que você coloca a luz em cima, o inimigo não tem mais acesso. Isso é em tudo. Nas finanças, não compra nada escondido, minha linda. Esse negócio que alguém diz, não, pega o cartão e compra escondido. Até o dia que você estiver endividada e seu marido descobrir da pior forma, e talvez o seu casamento acabe por conta de uma besteira. Não existe isso. Quando você casa, principalmente, não existe vida minha, vida dele. É vida de vocês. Se a gente aprende logo, o inimigo não vai ter ação na nossa casa. Coloque fundamentos sólidos que você não se destrua. Eu completo a palavra dizendo para você o seguinte: para tudo a gente precisa do Espírito Santo para nos convencer. Porque existem coisas erradas que a gente faz e acredita que estão certas, porque o Espírito Santo ainda não nos convenceu, ou porque a gente não deu acesso a Ele. Eu conversei com uma pessoa esses dias e ele falou algo interessante. Ele disse: eu traí a minha esposa, e aquilo para mim não parecia errado. Eu falei: cara, mas como assim? Ele falou: cara, eu sou homem. Homem é assim. Eu falei: quando foi que isso mudou? Ele falou: foi o dia que eu conheci Jesus. O dia que eu conheci Jesus, eu vi o covarde que eu era. Eu vi que eu não traía só minha esposa, eu traía toda a minha família. Esse dia o Espírito Santo me convenceu e a minha vida mudou. Entenda que para tudo na vida a gente precisa de Jesus, até para descobrir aonde está o vazamento. A gente precisa dele para saber aonde é o ponto sombrio da nossa história, que precisa de cura. Não é sobre um remendo, é sobre uma cura que não vai mais te afetar naquele lugar. Resolva as coisas antes que aquilo te assombre na sua vida. A pior vida é aquela que você fica assombrada. Coisas que você não resolveu e que a vida dá uma volta e quando vê te encontra na metade do caminho. Aconteceu um negócio comigo interessante esses dias. Eu tava num evento e uma mulher chegou e falou assim para mim: eu preciso falar com você. Falei: meu Deus, pode falar aqui. Tá toda a minha equipe, pode falar aqui. Ela falou assim: não, é só com você, é particular. Falei: sai pra lá, Satanás. E ela começou a insistir. E eu falei para ela: minha linda, você não está entendendo. Eu não vou ter uma conversa em particular com você. Você entendeu isso? Se você quiser falar aqui, está aqui o segurança, está aqui o meu produtor, você vai falar aqui, mas eu não vou sair daqui com você, eu não vou conversar com você. Você entendeu? Ela: não, é algo que diz respeito a você. Irmão, e se eu tenho um rabinho preso? Eu desmaiava na hora, irmão. O único que saiu atrás foi o meu produtor, que estava mais curioso do que eu para saber o que era. Ele foi atrás para perguntar o que é. É que foi mesmo, mas não perguntou, mas ele ficou muito curioso. Mas entende que a brecha é assim, é pequena. Um directzinho chega e você abriu o perfil e não é feia, tá? Nossa, sangue de Jesus tem poder. Aí você fala: ai. Sabe onde começa o erro? Quando você abriu, já começou. Agora, se você abrir e visualizar, aí a pessoa vai mandar assim: uai, não vai me responder? Aí tem tanta coisa para falar. Mas eu vou parar por aqui para dizer uma coisa para você. Fecha a brecha.
Quanto antes você fechar as brechas e colocar a luz em cima, você está defendendo a longevidade da sua história. Eu não sei você, meu lindo, mas eu quero pregar essa mensagem para o resto da minha vida. Eu quero ter os meus filhos comigo para o resto da minha vida. Eu quero que eu esteja velhinho e eles dizer para mim: o papai honrou a mamãe, o papai cuidou da gente. Eu quero que a minha filha um dia diga: eu quero casar com um homem igual o meu pai. Você entende? E olha, que fique claro, eu não estou contando vantagem e não estou dizendo que sou perfeito. Pelo contrário, estou dizendo que sou exatamente como vocês. Todo dia algum vazamentinho na embarcação aparece. Tem alguns que eu demoro dias para resolver. Alguns demoram horas, mas não dá para viver com coisas escondidas. Você quer ser livre? O primeiro ponto é: feche todas as brechas, ou como o apóstolo Paulo disse, não dê lugar ao diabo. João capítulo 10, versículo 10 diz: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o capítulo 10, versículo 11 diz: mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Duas perguntas, uma resposta. Se tiver alguém aqui hoje que nunca entregou a sua vida para Jesus e que quer tomar essa decisão, hoje é o seu dia. Você achou que ia terminar assim, de qualquer jeito? Eu sou um evangelista, nada mudou. A primeira pergunta é para você que nunca tomou essa decisão. E hoje você quer tomar a melhor decisão da sua vida, que é fechar todas as brechas e entregar o teu coração por inteiro para o Senhor Jesus. A segunda pergunta é para você que já viveu coisas extraordinárias com o Senhor, mas você abandonou. Uma brecha entrou, aumentou ao ponto de sufocar a sua fé. Mas hoje você está aqui e você quer voltar para Ele. Então essa é a oportunidade única para você. Não é sobre fechar as brechas somente, mas é sobre entregar o controle da embarcação para o Senhor Jesus. Amém? Duas perguntas, uma resposta. Se a sua resposta for sim para uma dessas duas perguntas, no 3 você vai levantar a mão. No seco assim? Sem nenhuma promessa? Não. Não é pelo que Ele vai fazer, é pelo que Ele já fez na cruz do Calvário por você. Então eu vou perguntar. Se a sua resposta for sim, você levante a sua mão, a gente ora e termina essa noite maravilhosa aqui em São Paulo. 1, 2, 3. Só você que está tomando essa decisão, levante a mão. Só você que está tomando a decisão, levante a mão só para eu ver de novo, porque eu acho que... Oh, meu Deus. Eu nunca vou acostumar com isso aqui. Esse é o maior presente da minha vida. É o que faz valer a pena voltar amanhã para casa e dizer para os meus filhos o que eu estava fazendo. Vale a pena. Vale muito a pena. Só quem está tomando a decisão, feche os teus olhos e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados. Apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém.